E aí, tudo certo? Olha, se tem uma coisa que tira o sono de quem gerencia um negócio, é a falta de produto na prateleira, né? Ficar sem estoque não é só perder uma venda, é arriscar perder o cliente. Por isso, hoje, a gente vai mergulhar fundo num guia super prático para dominar de vez os cálculos de estoque mínimo. A ideia aqui é bem direta, deixar seu inventário redondinho e nunca mais passar por aquele aperto de "Ih, acabou". O nosso papo de hoje vai ser assim, ó. Primeiro, a gente entende o tamanho do prejuízo que é a falta de estoque. Depois, a gente vê a solução, que é o tal do estoque de segurança. Aí vem a parte boa, o guia prático de como calcular isso. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como medir se está dando certo e como definir as metas corretas para não se perder. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? O problema central. Porque, sério, muitas vezes a gente subestima o impacto de ter uma prateleira vazia. Pensa aí rapidinho. Qual é o custo de verdade quando um cliente chega para comprar e não tem o produto? É só aquela venda que se perdeu ali na hora? O que mais está em jogo quando a gente tem que falar aquele, poxa, acabou? Pois é, para esse prejuízo todo, existe até um nome técnico. É o custo de esgotamento. Basicamente, o impacto financeiro, a grana que se perde por não ter um item na mão no exato momento em que alguém precisa dele. E aqui, olha que interessante, a gente vê que gerenciar estoque é tipo andar numa corda bamba. Se o estoque é baixo, o custo de esgotamento que a gente acabou de falar é alto. Mas, se o estoque é alto demais, também sai caro. Pensa em custo de armazenagem, seguro, o risco do produto encalhar. O grande segredo é achar o equilíbrio perfeito. Tá, mas por que o estoque acaba, afinal? Ih, as causas são várias, viu? Às vezes a procura dispara do nada, sabe? Ou o fornecedor atrasa a entrada, pode ser também um lote que não passa no controle de qualidade, ou até um erro bobo na contagem lá no inventário. Acontece. Beleza. Diante de tanta incerteza, como é que a gente se protege? A resposta está numa estratégia que é fundamental, o estoque de segurança. O estoque mínimo, que a gente também chama de estoque de segurança, é basicamente uma reserva de emergência. Pensa nele como um colchão. É aquela quantidade a mais que se guarda para garantir que a casa não caia se o fornecedor atrasar ou se as vendas bombarem de repente. Assim, a operação continua e ninguém fica na mão. Certo. Agora vamos para a parte que interessa, a prática. Como é que a gente bota isso nos números? Como você calcula essa quantidade de segurança do jeito certo, sem chute? Então, existem vários caminhos para chegar nesse número, tá? A gente vai explorar aqui 4 métodos principais. Cada um deles funciona melhor para um tipo de situação. Vamos começar com o mais direto, o mais simples de todos, é a fórmula simples. Como dá para ver, o estoque mínimo aqui é basicamente o consumo médio vezes um fator de segurança que a gente mesmo define. Destrinchando isso, o C é o consumo médio por mês, o quanto sai daquele produto, em média. Já o K é a decisão estratégica, é um número que diz o quão seguro se quer estar. Se o K é mais alto, tem mais segurança, mas também mais estoque parado. É um ajuste fino, sabe? Depende do quanto cada item é importante para o negócio. O próximo da lista é o método da raiz quadrada. A fórmula até parece simplesinha, né? Envolve consumo, tempo de reposição, mas muito cuidado aqui. Esse método é bem específico. E aqui está o pulo do gato. Ele só serve para situações muito, mas muito particulares. Tipo, itens que vendem pouco e de forma irregular e que geralmente são pedidos de um em um. Imagine uma peça de reposição super rara ou um produto que só se faz por encomenda. Definitivamente não é uma fórmula para sair usando em tudo. Agora o terceiro método. Esse aqui já leva em conta a variação do consumo. A lógica é calcular a diferença entre o pico de vendas e a média e multiplicar isso pelo tempo de reposição. É perfeito para quem lida com sazonalidade. Pensa numa sorveteria no verão ou uma loja de chocolate na Páscoa. A demanda sobe e desce, e essa fórmula ajuda a se preparar para isso. E por último, mas não menos importante, chegamos na fórmula que muita gente considera a mais conectada com a realidade do mercado hoje em dia. Ela é um pouco mais complexa sim, mas a grande vantagem dela é que se adapta tanto a mudanças nas vendas quanto a atrasos do fornecedor. Essa fórmula consegue desenhar um cenário mais dinâmico, que é o que a gente vive no dia a dia, né? Ela é fundamental para quem está em mercados muito instáveis ou depende daquela cadeia de suprimentos global, onde atraso e mudança na demanda são super comuns. E olha que legal, isso mostra o quanto esse método é flexível. Se o fornecedor for pontual, aquele craque que nunca atrasa, o atraso é zero e a fórmula fica bem mais simples. Ela passa a focar só na variação do consumo e o cálculo fica mais rápido para essa situação. Muito bem.
Agora que a gente já sabe como calcular o estoque de segurança, fica a pergunta: como a gente mede se a gestão está sendo boa de verdade? Porque não adianta só não deixar faltar produto, a gente tem que ser eficiente, né? E é aí que entra o famoso giro de estoque. Esse indicador mostra, de um jeito bem direto, o quão rápido o seu estoque está virando dinheiro, está virando vendas. Se o giro é alto, geralmente significa que os produtos não estão pegando poeira na prateleira, o que é um sinal excelente para a saúde do negócio. E para calcular esse giro, tem basicamente duas formas. A primeira, aqui à esquerda, usa o valor em dinheiro. Você divide o valor total que foi vendido ou consumido pelo valor médio do seu estoque. A segunda, à direita, usa a quantidade de itens. Qual escolher? Bom, depende dos dados que você tem e do que se quer analisar. Legal, calculamos o giro e agora temos um número na mão. Mas e aí? Esse número é bom? É ruim? Para saber isso, a gente precisa de uma referência, de uma meta. Então, como é que se define essa meta? Tem duas estratégias principais. A primeira é olhar para dentro de casa. Compara o seu giro de agora com o dos anos passados da sua própria empresa. Está melhorando? A segunda é olhar para o vizinho. Dá uma espiada nos índices de giro de empresas parecidas, do mesmo setor. Isso te dá uma noção clara de onde você está no mercado. E com isso, a gente fecha o ciclo completo. Fomos do problema até a forma de medir o sucesso. Agora, a pergunta final fica para reflexão. Depois de tudo que a gente viu, da fórmula mais simples até a mais completa, qual delas se encaixa melhor na sua realidade, nos desafios do seu negócio? A resposta certa, no fim das contas, é aquela que protege melhor a sua operação e, claro, os seus clientes.